Olá, pessoal. Vamos para mais uma questão de matemática. A questão diz assim, ó. Uma circunferência L está inscrita em um triângulo equilátero de lado 2 raiz de 3. Mostre que, para todo ponto de L, a soma dos quadrados de suas distâncias aos três vértices do triângulo é constante. Bom, pessoal, questão bem interessante, certo? Vamos tentar entender ela aqui, ó. Vou fazer o eixo x e y e vou posicionar esse triângulo em um ponto bem estratégico, certo? Vamos fazer logo uma circunferência aqui para a gente entender o que é que está acontecendo, né? O triângulo, eu sei que ele tem lado 2 raiz de 3. Então, se eu fizer um triângulo equilátero, eu vou fazer a circunferência antes que vai ser melhor. Vou fazer uma circunferência com centro aqui. Então, fiz a circunferência. Aí o triângulo, os lados deles vai ter que ser tangente a essa circunferência. Eu estou fazendo uma simbologia, não quer dizer que o triângulo está perfeito aqui, vai ser equilátero não, certo? Mas o da nossa figura é. Então, esse aqui é só uma suposição do nosso triângulo. Se o lado é 2 raiz de 3, essa distância daqui até aqui é 2 raiz de 3, certo? Então, esse ponto x aqui, eu posso dizer que é raiz de 3 e esse aqui menos raiz de 3, certo? Porque a distância daqui para cá é raiz de 3, a distância daqui para cá é raiz de 3. Então, vai dar 2 raiz de 3. Aqui está no nosso eixo x, aqui está nosso eixo y. Eu vou dizer que aqui é o ponto A, aqui é o ponto B e aqui é o ponto C, certo? Já já eu dou as coordenadas dele, porque falta descobrir o A. Só que lembra o seguinte, a altura do triângulo equilátero existe uma fórmula. A altura dele é o lado vezes raiz de 3 dividido por 2. Como a questão diz que o lado é 2 raiz de 3, eu posso dizer que a altura desse triângulo é 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 dividido por 2. Divide 2 por 2, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, certo? Então, as coordenadas do ponto A é x0 e y3. As coordenadas do ponto C, o y é 0 e o x é raiz de 3. O y aqui é 0, certo? E as coordenadas de B, x é menos raiz de 3 e o y é 0. Um ponto P, né? O centro, ele está aqui. Agora, qual é as coordenadas do centro? Deixa eu representar o centro pela letra C. Bom, uma circunferência dentro de um triângulo equilátero, ele tem um que a gente chama de baricentro. Baricentro divide o triângulo em três partes, e essa aqui é equivalente a um terço, ou seja, um terço da altura. Um terço de 3 é igual a 1. Então, as coordenadas desse ponto do centro, ó, o x é 0 e o y é 1, certo? Então, temos o centro da circunferência. Essa distância aqui vale 1, porque a altura do triângulo é 3, certo? Aqui a gente pode pensar assim, ó, 1 mais 1 e mais 1, que forma as três unidades. Além disso, eu posso calcular a distância de um certo ponto P, que ele quer um ponto P qualquer. Vamos supor que P está aqui, ó, certo? Ele quer dizer que a distância desse ponto P ao ponto A, o quadrado dessa distância, aliás, mais o quadrado do ponto P a distância do ponto C e até o ponto B, essa soma é constante. Como é que a gente calcula a distância de dois pontos? A gente sabe o seguinte, ó, faz Pitágoras, né? A gente estudou no primeiro capítulo que a distância ao quadrado é igual à diferença das coordenadas ao quadrado, ou seja, se as coordenadas do ponto P for x e y, se eu chamar essas coordenadas de x e de y, eu posso fazer referência com cada um dos pontos. Então, vamos fazer com a diferença do ponto A. Então, eu posso pensar x menos 0, que é o x de A, ao quadrado, mais y menos 3, certo? Y menos 3 ao quadrado, que é a coordenada y de A. Desenvolvendo esse quadrado aqui, vai ficar ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, que dá menos 6y, mais o quadrado do segundo, que é 3 ao quadrado, dá 9, certo? Vou guardar essa informação aqui, ó. Essa é a primeira distância ao quadrado que a gente encontra. Ele quer a soma dos três quadrados da distância, do ponto aos vértices, certo?
Essa aqui é a distância de P ao ponto A. Agora vamos calcular a distância de P ao ponto B. A distância ao quadrado, certo? O ponto B tem coordenada menos raiz de 3 e 0. Então vai ficar x menos raiz de 3, que dá mais raiz de 3, ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. Desenvolvendo o quadrado perfeito aqui, vai ficar o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 raiz de 3x, mais o quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado, dá 3. E aqui eu tenho y ao quadrado. Certo? Agora vamos calcular a distância ao quadrado do ponto B, do ponto P ao ponto C. Certo? Fazendo esse cálculo agora, vamos ficar com x de C menos raiz de 3. Então, x menos raiz de 3 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. Lembrando que eu quero esse resultado aqui somado com esse de baixo, que ele quer a soma dos quadrados, certo? A soma dos quadrados de suas distâncias aos 3 vértices do triângulo é constante. Então, desenvolvendo esse quadrado aqui, ó, vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, menos 2 raiz de 3x, mais o quadrado do segundo. O segundo é raiz de 3, o quadrado de raiz de 3 é 3, mais y ao quadrado. Agora, vamos somar esses 3 resultados, certo? Eu vou afastar eles, vou subir um pouco a tela aqui, certo? Aí, o resultado, eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Observe que eu tenho x ao quadrado aqui, x ao quadrado aqui, x ao quadrado aqui. Então, 3x ao quadrado, certo? Eu já somei esse e esse. Agora vamos somar o y. Eu tenho y ao quadrado aqui, y ao quadrado aqui e y ao quadrado aqui. Vai dar 3y ao quadrado, certo? Aí, eu tenho menos 6y. Vou anotar aqui, ó, menos 6y. E os números que estão soltos, se vocês observarem, ó, 2 raiz de 3x cancela com menos 2 raiz de 3x. Então, dá zero isso aqui. Não preciso notar. Só que eu ainda tenho 3 mais 3 mais 9. 9 mais 3, 12 mais 3, 15. Então, faltou somar 15 aqui. Tudo bem? Fazendo isso, eu posso colocar o 3 em evidência e ficar com essa expressão, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2y mais 15, certo? Vou guardar essa expressão por enquanto. Agora, olhe para a nossa circunferência. A nossa circunferência ela tem raio 1, que é a distância do centro até aqui. E o centro dela é 0 e 1. Então, eu posso dizer que a equação dela é essa aqui, ó. X menos o x do centro, x menos 0 ao quadrado, mais y menos o y do centro, y menos 1 ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado, ou seja, o raio é 1, 1 ao quadrado é 1. Desenvolvendo isso aqui, eu vou ficar com x ao quadrado, mais o quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2y, mais o quadrado do segundo, mais 1, igual a 1. Esse 1 passa para lá, então eu posso dizer que x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2y é igual a 0. Note que nesse retângulo, o que está em parênteses aqui, ó, é exatamente isso. Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2y é igual a 0. Então, eu posso trocar essa expressão todinha aqui, ó, posso trocar por 0. Então, ficamos com 3 vezes 0 mais 15. Ou seja, a nossa resposta é 15. 15 é constante. Qualquer ponto que eu pegar no P, a resposta vai dar 15. Então, está provado o que a questão está pedindo, certo? Que essa distância, a soma dessas distâncias ao quadrado é uma constante. Nesse caso, o valor da constante é 15. Finalizamos aqui mais uma questão. Espero que todos tenham entendido. Vejo vocês aí nas próximas questões. Até mais. Tchau, tchau.